Olá, eu sou o Maga e sejam bem-vindos à segunda parte do sexto episódio do projeto Conectarte. Na primeira parte desse episódio, vocês puderam conhecer um pouco sobre o trabalho da artista visual Cat Bonfim. Vocês também viram uma obra que a gente criou em conjunto. Na verdade, a estrela dessa imagem foi a obra da Cat, Sem Valor, que conversa com esse momento de quarentena. Vão no vídeo anterior se vocês ainda não viram e confiram que a gente criou junto. Nessa segunda parte, eu trago a Cat para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho incrível que ela faz, conhecer um pouco mais sobre a pessoa que ela é também. E se vocês ainda não conhecem o projeto, ele é sobre unir potências em período de quarentena. Eu me junto com vários artistas de diferentes áreas de atuação e junto com eles, na primeira parte de cada episódio, eu crio uma obra e na segunda parte eu os entrevisto para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre essa pessoa. Bom, sem mais delongas, primeira pergunta que eu quero fazer para você, Cat, é como que você tá nesse período de quarentena? Como que você tem lidado com essa questão do isolamento? Olá, tudo bem? Agora eu estou bem, né? Melhor, mas recentemente passando por uns momentos um pouco mais difíceis em relação à pandemia mesmo. Mas em relação à quarentena, eu tô levando tranquila. Eu não sou muito de sair, eu sou mais de boa. Gosto mais de ficar em casa, de ficar na minha. Não estou trabalhando atualmente também. O que me prejudicou muito em relação à quarentena foi que logo no início fiz uma entrevista de emprego para ser contratada e veio a quarentena. Mas de resto, as coisas estão indo, né? Se a gente continuar se mantendo com saúde é o que importa. Nossa, que pena ouvir isso de verdade. Mas, vendo por um lado positivo, você tem produzido obras incríveis que eu tô gostando muito de ver. E eu acho muito bacana esse poder de tirar uma coisa boa, transformar num produto bacana. É um período difícil que tá sendo pra todo mundo. Meus parabéns. Eu vou começar te perguntando por que você decidiu estudar artes visuais? Eu decidi estudar artes visuais quando eu tinha lá os meus 12 anos, 13 anos mais ou menos. Mas eu já tinha um pensamento relacionado a isso desde criança. Não é porque, eu já nasci artista. Não, nada a ver. Mas é porque meu trabalho, como você já deve saber, ele trata de trauma, ele trata de dor. E por muito tempo eu utilizei os meus trabalhos, os meus desenhos, qualquer coisa que eu produzisse para tentar expressar isso. Era uma necessidade minha e eu comecei a me interessar pelo assunto e tentar pensar em trabalhar com isso no futuro, porque realmente era uma coisa que me fazia bem, que eu precisava, era uma necessidade. Não é só você se identificar com a profissão, mas você precisar dela, sabe? Ser vital. Então foi a partir disso que eu resolvi fazer artes visuais mesmo. E eu fico muito feliz que você tenha escolhido essa profissão, porque suas obras elas conversam muito pessoalmente comigo, sabe? E eu nem te conhecia, mas mesmo assim elas me chamaram tanto a atenção que eu resolvi trazer você e orar pra você ser uma pessoa legal, o que, né, claramente é. E eu fiquei muito feliz que você tenha aceito o meu convite mesmo não me conhecendo. A segunda pergunta seria essa questão da materialidade orgânica e a decomposição dos corpos também. É um tema muito presente no seu trabalho. Me fala sobre sua relação com esses temas. Meu trabalho se fala de dor, se fala de traumas, mas ele faz essa conexão com a morte e com a decomposição e com a fauna da putrefação no geral. E também com a materialidade orgânica visceral. Então não é só material orgânico, uma plantinha, é realmente carne, é tripa, é sangue e de preferência podre. Então, todo esse processo é uma associação que eu faço comigo mesma. Eu associo qualquer tipo de trauma ou de dor com esse sofrimento decompositivo, dessa morte, dessa coisa que se esvai aos poucos. E tem relação também com a minha vida, com a minha vivência, com as minhas experiências, com as coisas que eu já passei na vida, porque realmente eu já passei por esse momento de ver uma pessoa sofrendo, se degradando aos poucos até chegar o momento da morte. E a morte é uma coisa muito, muito louca, porque ela não se dá nesse momento que sua vida acaba. Ela se dá quando a sua vida inicia, entende? Ela começa aos poucos, desde o momento que você nasce, que ela vai te levando aos poucos. E cada coisa que você vive é um pouco dessa morte. Quando você vê esse processo decompositivo no trabalho, é quando você experiencia isso na materialidade, é você construir a obra, é você dar vida a essa obra e você vê ela se esvaindo aos poucos. Ela fazer o papel dela de passar uma mensagem ao espectador, de causar uma sensação, não sei, seja lá qual for, identificação ou asco, mas ela vem, ela causa aquela sensação e cada vez mais
em que o tempo passa, em que aquilo interfere nela, e ela vai se esvaindo, ela vai se acabando, ela é efêmera, ela vai causando outras sensações, até simplesmente se esvair. E eu não sei dizer para você se um dia os meus trabalhos vão se acabar e nem quando isso vai acontecer. Eu acho que a única coisa que eu quero eternizar neles é essa sensação que vai causar em cada pessoa. É uma forma também de você, ao mesmo tempo, eternizar uma dor, mas de você mostrar que ela também um dia acaba. Você falou uma coisa que me lembrou uma frase que me toca muito. É uma música de uma drag queen que eu admiro. O melhor dia da minha vida é o dia em que eu nasci, porque esse foi o dia que eu comecei a morrer. A questão da morte é uma coisa que vem no meu trabalho também, talvez não de uma forma tão direta quanto você, mas eu presenciei uma grande perda na minha vida e eu vejo esse tema voltando no meu trabalho, não de forma direta, e questionar essa efemeridade mesmo das coisas, esse lado mais sombrio que toca. E eu acho muito interessante isso porque o seu trabalho físico, ele acaba se tornando uma performance, porque ele começa de um jeito e o tempo age sobre ele e ele passa a ser outra coisa. E eu acho essa uma sacada muito incrível no seu trabalho, você tá de parabéns. Partindo para outra pergunta, um dos trabalhos seus que eu mais gosto, eu vou pegar da minha cola porque eu não decorei o nome, Chifópagos. É um trabalho que foi exposto na SP Art em 2019. Assim, quem é artista sabe a importância da SP Art, então aplausos para você, porque é um trabalho incrível e foi reconhecido numa escala muito grande, e eu quero que você fale sobre isso, sobre o que é esse trabalho e como que foi ter uma obra sua exposta na SP Art. Primeiramente, eu agradeço por você me parabenizar, pelo convite também. Eu fico muito lisonjeada. Eu fiquei muito feliz na época que eu passei na SP Art com esse trabalho. Fui selecionada. A Chifópagos, ela nasceu durante a disciplina de Tridimensional 2, na faculdade mesmo, e a gente estava experimentando cerâmica, e um dos livros que a gente leu, uma das referências que a gente tinha era o Bachelard. Acho que foi o texto A Massa, que a gente teve acesso. E nesse texto ele fala de um relacionamento com a massa e o amassador, no qual um toca o outro, um sente o outro. Era um texto bem relacionado ao devaneio. Era legal imaginar de uma pessoa que nunca foi um ceramista, mas ele tinha essa concepção de quem tocava a massa também sentia a massa e era sentido pela massa. E era uma relação de sentir. E eu sempre tinha essa coisa de tentar trazer no meu trabalho essa coisa do sentir, essa relação também da matéria comigo mesma. A ideia inicial era criar duas cabeças a partir de molde do meu próprio rosto, trabalho que eu sigo fazendo até hoje, relacionado ao grito e etc. E depois a ideia era deformar esses rostos de modo intuitivo. Então aquilo ia acontecer sem muito planejamento, mais performático, mais sensitivo, de você sentir mesmo e sentir o que tinha necessidade de acontecer ali. E fazer essa relação de chifópagos, porque são gêmeos siameses, então como se o amassador e a massa fossem gêmeos e ali eles estivessem unidos em um só. Esse trabalho, ele se deu de uma forma que funcionou muito bem, ficou um trabalho que transmite muito mais do que eu só imaginava que tinha que transmitir na época, e acabou tendo conexão com hoje em dia, com o que eu falo, com a dor, com os traumas e com essa coisa de você colocar intuitivamente ali, não só com o Bachelard, como eu achava que estava falando. Quando entrou para a SP Art foi uma experiência muito boa, porque tem essa relação toda com o mercado, de você ter essa experiência, vivenciar esse momento com o mercado, de você ver as pessoas analisando a sua obra, se interessando por levá-la. Eu me interesso muito por arte e mercado, assim. Eu acho que é uma área que a gente, como artista, tem muito pouco acesso. Pelo menos quando você é um artista iniciante. Porque você não sabe como é que você vai inserir o seu trabalho no mercado, como é que de repente você vai se tornar uma Adriana Varejão da vida. Você não sabe como é que a Adriana Varejão chegou lá, entende? Você fica como, meu Deus? Por quê? De que jeito? Eu quero também. Então, eu tenho vontade até de fazer uma pós-graduação relacionada a isso, para ter um pouco mais desse conhecimento, porque é uma coisa que a gente passa, a gente vê na faculdade, mas é bem superficial, assim. E é necessário, né? Porque se você quer viver do seu trabalho. Enfim, eu acho que é isso. Eu também sou muito favorável do pensamento do artista que não passa fome. É importante você reconhecer o mercado e saber onde teu trabalho se insere. Eu não sabia que era um molde da sua cabeça essa obra. Você tá de parabéns pela obra e por ter se inserido nesse espaço que não é fácil, e você é uma pessoa talentosa que tá sendo recompensada, e eu fico muito feliz em ver isso. Agora eu quero falar sobre performance. Você, para além de muitas expressões, enfim, escultura, maquiagem, você também já experimentou com performance. Eu quero saber sobre a obra de 2018, Arte e Dor. Me conta sobre essa obra.
O meu trabalho ele começou a se basear na performance e a precisar da performance quando ele precisava muito da minha ação. Então era essa coisa do processo, e o processo tinha toda essa importância, mas era uma importância no processo que só eu tinha acesso. Então ele começou a depender da performance porque era necessário trazer esse processo para o espectador, mostrar como ele acontecia, como ele se dava. Ainda mais que nessa época eu trabalhava muito com chicote, então com essa coisa de embeber o chicote em sangue, alguma substância e chicotear uma superfície, apresentar só as marcas daquela ação, apresentar só os resquícios, não era o suficiente, não trazia essa potência toda da ação, da gestualidade, do brandir do chicote, do chibatar, de você escutar aquele som. Então tinha essa necessidade de partir para um ato performático que fosse além do processo, que acontecesse diante do espectador. Então a obra Artidor partiu dessa necessidade inicial. Na época eu nem sabia exatamente por que essa necessidade que eu tinha no momento de construir primeiramente o painel com carne. Então eram pedaços de carne que eles foram apregados pouco a pouco sobre o painel e posteriormente aquilo foi chicoteado. Tudo isso à frente do espectador. Hoje em dia eu já entendo que é essa relação que eu tenho de construir como se fosse uma barreira visceral que lida com essa coisa da dor, que suporta a dor. Não é só uma superfície que é para ser chicoteada, mas é uma superfície que suporta essa dor e que guarda ela. Na época eu estava lendo o livro Artidor, que é do Freise Pereira. É um livro muito, 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 muito importante para mim como referência teórica, porque ele fala muito de artistas que lidam com esse processo de falar de traumas e falar de dor. Tinha umas partes dele que me tocaram muito e que tinha muita relação com o meu trabalho e comigo mesma. Então, por isso que eu trouxe o nome do livro, o título do livro, para este trabalho. Mas é basicamente essa relação. Uma das primeiras coisas que a gente se depara quando entra na sua página do Instagram é essa frase que me chamou muita atenção. Eu vou ler porque eu quero que cada palavra seja ouvida. Pelas vísceras de um, agarrar as entranhas de outro, emergir a percepção álgica e provocar abjeção. Me conta sobre como as pessoas têm reagido às suas obras. Essa frase, ela surgiu a partir do meu artigo de TCC e dessa reflexão sobre ele. Entender que o meu trabalho ele é visceral, mas ele não é só visceral porque ele apresenta as vísceras, mas ele é visceral porque ele mexe, ele move as nossas entranhas. Sejam essas entranhas psíquicas ou sejam essas entranhas do corpo físico mesmo. É justamente essa pergunta que você fez em relação ao que as pessoas sentem com o meu trabalho. É muito louco, porque algumas pessoas sentem nojo e vomitam, e muitas pessoas sentem apetite e têm vontade de comer. Muitas pessoas sentem aquilo emocionalmente, que também tem relação com o intuito do trabalho, do porquê que ele é feito, de você mexer com um interno que ele é emocional, é um interno que é visceral, que é vital, que está lá guardado nos fundos das suas entranhas, e que mexer com ele é como se virar do avesso. Então, pelas vísceras de um, sejam essas vísceras minhas, ou do trabalho, ou do espectador, agarrar as entranhas de outro, agarrar aquele que tem contato com essas vísceras. Emergir a percepção álgica. Algia significa dor. Emergir a percepção de uma dor. Provocar a abjeção. A abjeção é um conceito formulado pela filósofa Júlia Kristeva, em 1980, e lida com essa coisa de você criar um limite, que é um limite formulado justamente pelas suas convenções culturais e pela estrutura cultural que a gente vive, a estrutura social, no qual você define aquilo que é abjeto, ou seja, aquilo que é pútrido, que é nojento, que é asqueroso, que é secreção, tudo que é aquilo que causa repulsa. E você cria esse limite que não só é de definição, mas ele também é uma barreira de proteção. E essa barreira de proteção sempre se relaciona com a morte, porque você tem medo da morte. Nós, seres humanos, temos esse medo essencial. E é um medo primitivo, né? Que sempre esteve ali e sempre vai estar. A gente vive para lutar contra a morte. Basicamente é isso.
isso. Todos os dias, tudo que a gente faz, todas as ações que a gente toma é para não morrer. Então, essa coisa do objeto é se evitar, esse medo do fim. Você falando isso é total, é um medo primitivo. E olhando para o seu trabalho, eu fico pensando que você deve ter estudado a forma com que o corpo entra em decomposição. Eu vi no seu Instagram, teve um momento que você falou as fases, tem um momento que o corpo começa a inchar, enfim. E só pensar sobre isso me incomoda. E eu acho que essa questão sensorial do seu trabalho, ela é muito presente, assim, sabe? De você provocar uma reação física da pessoa. E você tá de parabéns, porque além de fascinação, eu acho que esse desconforto, ele tá sim presente. Agora eu quero falar sobre as suas referências. Me conte quem são suas principais referências. As minhas principais referências artísticas são Hermann Nietzsche, Kiki Smith, o Oliver de Sagazan, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e muitas mais. Referência teórica eu tenho, acho que é o Márcio Seligman Silva, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas recomendo quem está assistindo pesquisar, porque o cara é incrível. E como eu já citei, o livro Artidor, que é do Pereira Freze. Agora uma pergunta clichê que eu faço pra todo mundo, mas que eu adoro ouvir as respostas. Me fala artistas que você gostaria de colaborar, fazer alguma coisa junto. Isso pode ser artista vivo, nacional, internacional, ou alguém que já partiu, mas que você queria ter criado algo com essa pessoa. Nossa, um artista que eu adoraria fazer um trabalho em conjunto, ou pelo menos participar de uma das performances, é o Hermann Nietzsche. Se você não conhece o trabalho dele, ele faz performances ritualísticas, nas quais envolve sangue, envolve corpos de ovelhas e de outros animais. E as pessoas estão nuas ali, se esfregando nessas coisas, e é tipo mais de 100 pessoas durante esse evento. É muito louco, porque dá toda essa loucura essa sensação meio primitiva, sabe? De você ter contato com algo visceral e ao mesmo tempo você sentir essa coisa da cátase. Então, ao mesmo tempo que é algo nojento, pútrido, que é algo asqueroso, ele causa essa libertação. E eu acho muito doida essa relação de você unir uma coisa completamente asquerosa para você sentir, nossa, sair livre, me sinto bem melhor. Entende? Com certeza eu adoraria fazer um trabalho com ele. Eu acho que essa relação Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que essa relação de liberdade se dá quando a gente é confrontado com nossos piores medos, né? Tipo, morte e... Enfim, coisas que despertam uma certa ansiedade. Uma vez que a gente encara isso e se vê imerso nisso, a gente percebe que há um limite. E que esse limite é o máximo. E então esse sentimento te liberta, de alguma forma. Me fala se você tem trabalhado em algum projeto atualmente, e se sim, se você pode falar um pouco sobre esse projeto. No momento eu estou produzindo coisas mais intuitivamente. Eu sempre achei que o meu trabalho era muito relacionado ao meu controle, e que eu tinha controle sobre tudo, e que eu tinha planejamento sobre tudo. E depois eu descobri que eu estava acontecendo tudo intuitivamente, que eu nem estava me dando conta disso. Então agora eu estou meio que me deixando levar, me deixando experimentar. O processo de experimentação é extremamente importante para um artista, até porque a obra não é necessariamente tudo que você coloca. E também não é necessariamente só o que você coloca. O trabalho tem autonomia, o trabalho fala por si. Então eu já estou nesse processo de primeiro produzir e depois olhar o que eu produzi e refletir sobre o que eu produzi. Ainda assim, nesse processo de trauma, porque eu estou nesse processo de libertar dos traumas em mim mesma. Eu sou esse processo. Querendo ou não, eu acabo voltando para isso. Eu estou deixando acontecer. Eu estou agora estudando. Todos os meus trabalhos têm esse processo de análise, de estudo matérico. Então, teve um tempo que eu estudei a carne, teve um tempo que eu estudei a pele. Eu ainda estou estudando a putrefação. Inclusive, eu quero fazer um curso disso, de necropsia, e me aprofundar mais nisso, não para seguir como profissão, mas pelo meu próprio trabalho artístico. E agora eu estou estudando bastante os ossos e o processo de degradação deles, tentando representá-los também com essa coisa da cerâmica, que é uma coisa que eu tenho também, de você produzir alguma coisa que vai um momento ficar em ponto de osso, ou se queimado vai permanecer naquela forma para sempre, mas que um dia for amoldável. E ainda assim, essa coisa da pele. Então, é
muito material com o qual eu trabalho, ele vem de frigorífico, né? Ele vem de avícola, ele vem de sites que vendem materiais para embutidos, então é tripa, é filme. Existe uma película que é tipo filme, plástico filme, mas é uma película bem fininha, de colágeno, então eu tô indo por esse caminho. Eu já vi essa película, inclusive nesse seu trabalho mais recente, que é um molde também do seu rosto. Eu esqueci o nome, como é o nome? Coliquação do trauma. É um trabalho bem recente e eu vi essa película que você se refere. Eu acho muito interessante isso que você falou de se dispor a criar por intuição. Muitos dos meus trabalhos são feitos assim, eu só vou onde minha cabeça vai me guiando. Não, eu acho que isso ali tem que estar ali. E depois eu vou me perguntar o porquê que eu achei que aquelas coisas e aquelas cores e aquelas texturas combinavam juntos. E eu acho que vira um trabalho, pode ser um trabalho muito genuíno, sabe? É muito o seu subconsciente criando. E eu acho que é a mesma coisa que justifica, por exemplo, eu me atrair tanto por um trabalho como o seu. É uma parte do meu subconsciente que conversa com uma parte do seu subconsciente. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu acredito muito nisso, que a nossa ligação se dá, assim, eu te entendo de alguma forma, sabe? Ainda que eu não te conheça, existe uma parte no seu explorar a morte que eu entendo o porquê que você se fascina por isso, ainda que eu não tenha estudado também. Não sei se você conhece a Kátia Salvani, ela é uma artista, ela também é professora doutora, professora lá da Belas Artes, onde a gente estudou, ela foi minha orientadora de TCC, e ela tá com um projeto agora de mentoria sistêmica, dentro dessas aulas que são gratuitas, mais informações tem lá no Instagram dela, Kátia Salvani, a gente fala muito disso, da gente se identificar com o sistema do outro, de ser uma coisa de não só psíquica, intuitiva, mas de energias, entende? De você conseguir identificar o outro pelas suas vivências. Então, de alguma forma, mesmo que você não tenha essa vivência relacionada a essa putrefação, a essa morte, alguma coisa ali dentro de você, seja um trauma, seja um medo, uma experiência difícil, conecta a minha, conecta as minhas vivências e conecta ao meu trabalho. E por isso que também vai ter o espectador que ele vai se conectar com isso, e vai ter o espectador que só vai vomitar daquilo, ou que só vai falar, nossa, bacon. Não, eu vou colocar com certeza o Instagram dessa pessoa pra quem tiver interesse poder pesquisar. E, nossa, isso só me valida, assim, no sentido de consumir arte e de me unir com pessoas que produzem peças tão sensíveis. E eu sou muito favorável dessa beleza que você precisa pensar um pouco pra gostar, sabe? Eu não sou muito fã, pelo menos no meu trabalho, dessa beleza que é óbvia. Eu gosto daquela beleza que é harmônica e você olha aquilo e aquilo pode não ser reconhecido belo por muitas pessoas, mas que aquilo comunicou com você, sabe? Eu acho que a beleza pode ser encontrada nessa conexão. Meu bem, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu fico muito feliz que você tenha aceito o meu convite. Eu sei que não está sendo um período fácil pra você, o que me deixa ainda muito mais feliz e muito mais grato de você estar aqui, abrindo o seu coração, falando do seu trabalho. Muito, muito obrigado mesmo. Esse é o momento que você deixa suas redes sociais pra quem quiser te conhecer, pra quem quiser conhecer o seu trabalho e quem quiser contratar a Gatinha pra fazer algum job ou alguma parceria. Eu agradeço o convite novamente, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua compreensão também no momento que eu não pude gravar, no momento que a gente não pôde fazer tão rápido. Você é um artista incrível, eu adoro o seu trabalho, eu acho você extremamente profissional. Eu acho que você tem um futuro incrível pela frente e torço por isso também. Espero que a gente possa um dia participar de uma exposição juntos. Vai ser muito legal te encontrar lá na abertura. E eu agradeço demais mesmo, de coração. As minhas redes sociais são sempre no Instagram, então é Cat Bonfim, que é o meu Instagram pessoal, que é Kath Bonfim. Eu sempre tenho que falar. Tem o meu Instagram de maquiagem, catbonfim.makeup. E tem o meu Instagram, que é o meu portfólio artístico, que é relacionado ao meu trabalho artístico mesmo, que é o catbonfim.art. E é isso, muito obrigado. Fussem, porque vale a pena. Ela é incrível. Nossa, seria o meu sonho uma exposição ao seu lado, assim, a gente junto numa abertura, só recebendo elogio. É muito gostoso a abertura de exposição. Um monte de gente bacana falando sobre arte e principalmente quando você tá expondo, porque as pessoas te elogiam.
Sim, eu sou o próprio meme daquele artista que... Gente, elogia, ele é artista, ele precisa de elogio. Obrigado, meu bem, muito obrigado, tá? Se cuida, um grande beijo. Beijo, beijo, beijo.